Olha só, vamos embarcar aqui num experimento mental que é, no mínimo, bizarro e fascinante. A gente vai pegar um personagem da cultura pop de hoje e colocar ela num julgamento. Mas não é um julgamento qualquer. A gente vai usar um sistema de justiça de mais de 700 anos para decidir o destino eterno dela. Já pensou? Então, para começar, a gente precisa abrir o arquivo do caso, né? Vamos dar uma olhada nos personagens principais desse drama de tribunal cósmico. Bom, para dar um veredito justo, a primeira coisa é entender a acusada. Afinal, quem é essa tal de Zaida? De verdade. A Zaida se encaixa perfeitamente num tipo de personagem que a gente até conhece, sabe? Um arquétipo bem específico, que é a chave pra gente entender quem ela é. E o mais doido é que essa característica vai ser, ao mesmo tempo, a defesa e a acusação dela. E aqui a coisa fica interessante de verdade. Olha só essa discrepância absurda. De um lado, uma ingenuidade quase total, do outro, um impacto catastrófico, devastador. A pergunta que fica é: como é que alguém aparentemente tão inocente pode causar uma destruição nesse nível? Então, a defesa dela vai por um caminho bem claro. Ela não tinha noção do que estava fazendo, ignorância total das consequências. Só que as evidências mostram outra coisa. Ela sabia dos riscos. E aí, a busca dela por liberdade virou uma falha de segurança gigantesca, catastrófica. A grande questão é, isso faz dela culpada? Beleza, vamos começar a investigação. Como o Webtoon tem todo um foco em romance, o lugar mais óbvio pra gente começar a procurar é o segundo círculo, o da luxúria, certo? Só que a definição de Dante é bem específica, né? Luxúria, para ele, é quando a razão se entrega para o desejo. E o desejo da Zaida não é bem esse prazer carnal desenfreado. O que ela quer é conexão, é pertencer a algum lugar. Ela não perde a razão. Pelo contrário, ela usa a razão para buscar essa conexão. Então, o veredito é claro: inocente da acusação de luxúria. E a gente pode descartar outras acusações rapidinho também. Ganância, ela nem sabe o que é dinheiro. Fraude, as mentiras dela são para sobreviver, não para enganar os outros por maldade. Falta ali aquela intenção maliciosa que o sistema de Dante precisa para condenar por esses pecados. Ok, então, se não foi luxúria, nem ganância, nem fraude, o que foi? A investigação vai mais fundo. E o que aparece é um crime nosso, de uma magnitude totalmente diferente. Um crime que a própria Zaida, em momentos de lucidez, acaba confessando. Isso aqui não foi um crime de paixão, não foi um deslize. Foi uma decisão. Uma decisão fria, calculada, de colocar o desejo pessoal dela acima da sobrevivência de uma espécie inteira. E a gente tem que lembrar do mundo do Dante. Para ele e para os romanos antes dele, existe um conceito chamado pietas. É basicamente o seu dever sagrado com a sua terra, sua família, seu povo. Era a coisa mais importante. E violar esse dever para conseguir o que se quer era, sem dúvida, um dos piores pecados que alguém poderia cometer. E é por isso que todas as evidências apontam para um lugar só, o nono e último círculo do inferno. Mais especificamente, ela vai para Antênora. Essa é a área do nono círculo reservada para os traidores da pátria. O nome vem de um príncipe de Troia que, diz a lenda, traiu a própria cidade e a entregou para os gregos. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa a escala do crime da Zaida muito clara. Vamos comparar. Boca dele Abate, um dos condenados lá. Traiu o exército dele numa batalha. Resultado, uma derrota militar. Antenor de Troia, traiu uma cidade. Resultado, a queda de uma nação. Agora a Zaida, ela traiu o planeta inteiro dela. A consequência? A aniquilação planetária. É outro nível de traição. E no inferno de Dante, o castigo sempre reflete o pecado, de uma forma bem cruel. Vamos ver como isso se aplica a Zaida. Primeiro, ela fugiu buscando liberdade de movimento, certo? Agora ela está presa, congelada no gelo para sempre. Imobilidade absoluta. Segundo, ela ignorou as consequências. Agora, seus olhos, congelados e abertos, são obrigados a assistir à destruição do seu bonita, sem parar, num loop eterno. Terceiro, ela abandonou bilhões. Agora, sua mente telepática é invadida o tempo todo pelos últimos pensamentos de desespero de todos que ela deixou para trás. E por último, o quarto ponto, ela destruiu o mundo dela por causa de uma pessoa, o Cade. Agora, ela está completamente sozinha e ele está para sempre fora do alcance dela. É um isolamento total e absoluto. Então, no fim das contas, esse veredito não é só sobre a Zaida. Ele joga pra gente uma pergunta bem pesada, até arrepiante, sobre o que significa ser responsável. E a pergunta é essa:
Quando a inocência de alguém leva à destruição total, que valor essa inocência realmente tem?